Olá pessoal, bem-vindo a mais um encontro aqui na Sociedade Chesterton Brasil. Se essa é a sua primeira vez por aqui, não deixe de se inscrever no canal e também curtir esse vídeo se você gostou do conteúdo e também depois compartilhar com quem você sabe que gosta de Chesterton ou dos temas que vamos falar, ou mesmo para pessoas que você acha que podem vir a gostar. Tá? Bom, o que eu quero conversar com vocês hoje é o seguinte: nós temos falado, aliás, geralmente quem chega até um conteúdo como o nosso tem algum interesse numa coisa muito falada, né, mas às vezes um pouco confusa de ser esclarecida, que é a ideia de intelectual ou ainda de vida intelectual. Existe inclusive até um livro muito famoso, né, acredito que um dominicano, Sertillanges, certo? Falar assim, a minha pronúncia no francês está aqui até onde dá para chegar de bicicleta. E ele vai ter esse livro que é A Vida Intelectual, falando, né, da vida intelectual como a vida de um vocacionado, que realmente tem vida intelectual no sentido mais do que ele trata ali, é de alguém que tem uma vocação, né, intelectual. E aí começou meio que uma demanda pelo santo graal da vida intelectual, né, qual é que é o modelo, né, o cavaleiro perfeito, né, dessa demanda, dessa quest aí pela intelectualidade, pela verdade e tudo mais. Então o intelectual ganhou uma roupagem, né, pelo um ponto de vista positivo, claro que existe, né, todas as questões de outras abordagens da palavra intelectual, algumas pessoas, né, têm um certo temor, cuidado, né, até alguns vão usar a palavra agora muito em voga, ranço, né, daqueles intelectuais que estão, por exemplo, né, nos meios oficiais de ensino, como por exemplo a universidade e assim por diante. Um preconceito que a gente também tem que combater, a gente tem que aprender a ouvir as pessoas e julgar o que elas falam, né? Ouvir a palavra e, bom, tá, beleza, é um universitário, falou coisa boa, coisa boa. É um cara que não tem curso superior ou não está na universidade, né? A verdade é a verdade, venha de onde vier. Mas, pensando como as coisas se dão ultimamente, a ideia de reformar a ideia de intelectual, ou seja, um homem que está em busca da verdade, da definição de que isso é o que o intelectual faz, de que existe uma verdade concreta a ser apreendida, né, e que o intelectual está em busca disso, certo? Meio que norteiam aqueles que hoje em dia têm procurado conhecer o que é a vida intelectual, ou mesmo o que é uma vocação intelectual, certo? E aqui já vou dizendo de antemão que a ideia não é definir nada disso, certo? A ideia é que nós olhemos um pouquinho para o Chesterton, como nosso autor aqui dedicado, né? Nada mais natural, né, que é a Sociedade Chesterton Brasil, e tentamos perceber como o Chesterton, que não pode, ninguém pode ser resumido assim. O que o sujeito é? Ele é um intelectual. Bom, perfeito. Vou simplificar o caminho, posso dizer esse negócio, né? Quer dizer que, como eu estou querendo apresentar o sujeito? Como um intelectual. O cara é uma vida, o cara é uma biografia, o cara é um sujeito que tem uma série de âmbitos da vida e o âmbito intelectual é um deles. Claro que se ele tem esse âmbito bem desenvolvido, isso vai ter seus impactos, né, distinto de quem não tem, certo? E a gente está falando de um cara que tem esse aspecto da vida intelectual desenvolvido num nível extraordinário, né, que é a capacidade, é aquele sujeito que tem uma intelectualidade tão fecunda que é capaz de também fecundar e fazer a inteligência de outros darem frutos, certo? Por isso estamos aqui falando do Chesterton. Bom, a primeira coisa que talvez vocês tenham percebido, que fica como nota, né, dessa intelectualidade de Chesterton, é que ela não é uma intelectualidade fechada, certo? Às vezes algumas pessoas gostariam, né, de usarem os termos que acham mais bonitos, ou mesmo mais poéticos, ou mesmo mais complexos, até não por ser complexo, mas por considerar que dá conta de tudo o que quer falar, mas se preocupa menos com o fato, né, de que aquele que conversa, aquele que ouve, talvez tenha ali um muro, uma barreira, justamente naqueles meus apegos, né? Por exemplo, se eu estou explicando algo para alguém, se eu estou contando alguma coisa, né, eu poderia me contar de mais de uma forma. E eu escolho muitas vezes aquela que se estabelece uma barreira entre as pessoas. Quando eu olho para a figura de Chesterton e eu percebo a maneira como ele comunica, e você, se ainda não leu algum livro de Chesterton, ou mesmo um dos seus artigos, né, talvez não tenha essa experiência. Se você já leu, vai visualizar agora o que eu estou querendo dizer. Chesterton pensava que ele precisava começar te entregando algo que fosse aquilo, e eu acho que o Jorge Luiz Borges definiu muito bem, que é a literatura como alegria, né?
Ele vai dizer assim, tive muitas horas alegres com Chesterton, né? Ou foi o autor que mais me deu horas alegres, né? A literatura para mim é uma forma de alegria e ninguém me deu mais horas alegres do que Chesterton. Bom, essa alegria na literatura, tá? Chesterton considerava que ele tinha, de alguma forma, o compromisso de entregar, né, para os seus leitores. Ou seja, ele entendia que assim, ó, o cara vai vir aqui, tá? Mas antes de ele entrar nas minhas ideias e tudo mais, deixa eu entregar para ele a risada do dia, né? Deixa eu, agora neste momento, me deixem, né, tratar agora com esse cara de maneira que ele veja alguém escrevendo algo interessante. E se ele não concordar com a ideia, pelo menos valeu a pena, né, pela anedota, vamos dizer assim. Vocês vão ver, por exemplo, os nossos membros, né, da Sociedade Chesterton Brasil, se você ainda não é, se informe, se torne, tá, recebem artigos, né, todo mês com uma aula. E ali, por exemplo, tem um desses artigos que é a Rapsódia, né, que é um deles é falar do porco, né? Então, fala da figura do porco lá, tratando de um evento que aconteceu na Inglaterra, lá de uma senhora que queria manter um porco em casa como um animal de estimação. E ele vai contar aquilo de uma maneira muito engraçada, de uma maneira muito interessante, ainda que seja um caso real, ele coloca aquilo sobre a chave mais curiosa possível. Não simplesmente, ele não ridiculariza a pessoa em nenhum momento, né? E é interessante isso. Sendo engraçado, ele não precisou humilhar, nem fazer pouco caso, nem diminuir, né, a senhora em questão. Nem ela é ali dada, né, qual é a identidade dela, mas é interessante esse delicadeza do Chesterton. E por outro lado, você chega aonde aí passa esse tempo, ele contou essa história, a gente fica imaginando fato curioso, ele descreve algumas coisas, a gente fica ali. E passado aquilo ali, então, ele traz para nós a ideia que ele quer nos mostrar, né? E ali, especialmente, está ligado à questão da tradição, certo? Apesar de certas coisas que advogam a favor do porco, a gente vai ver ele de uma maneira negativa em relação a outros animais que também poderiam ter muitas coisas negativas para a gente ver neles também, e a gente opta por não ver ou não leva tanto em consideração, certo? Mas até chegar aí, o Chesterton já me ofereceu uma forma, né, de entrar em contato com a linguagem, né, que no mínimo, se não é nova, é muito prazerosa, certo? E depois disso, bom, isso é o que eu poderia configurar como uma intelectualidade a serviço. E eu acho que se alguém está procurando uma inspiração para saber como levar a sua vida intelectual, pode ter em Chesterton, não somente nos seus escritos, nas indicações intelectuais que Chesterton dá, ou se Chesterton em algum momento dá alguma dica de estudos ou assim por diante, mas sobretudo na atitude vital do Chesterton e na sua forma de escrita. Essa intelectualidade a serviço é justamente o que acaba tornando meu esforço intelectual um caminho para os outros e acaba tornando essa uma experiência feliz. Mais de uma pessoa já, eu não sei, geralmente quem está nesse enrosco talvez não perceba as coisas dessa maneira. Mas talvez, né, você já tenha conhecido aquela pessoa que tão metida nos seus conhecimentos, no seu estudo, ou tão apaixonada por algum tema que exija estudo e não seja algo que a pessoa, por senso comum, consegue compreender de primeira, ela não consegue sair daquele assunto. Ela não tem interesse em se relacionar com pessoas que também não tratem daquele assunto. E ela não tem grande interesse em pessoas que não sejam capazes de tratar daquele assunto com ela. Bom, esta pessoa aí chegou naquilo justamente que nós falávamos lá no começo, que não era o desejo que ninguém se tornasse, que é se resumir a um intelectual. Aquele sujeito acabou fazendo uma simbiose, acabou fazendo uma mistura entre quais são os temas de estudo que ele acha interessante e gosta, e quem é a pessoa dele. De maneira que as pessoas não conseguem chegar nos outros aspectos de sua vida que não sejam justamente aqueles aspectos que aparecem quando o assunto de interesse deste nosso intelectual obcecado, né, está na jogada. Ou seja, enquanto eu não estou conversando com ele, aí ele ri, aí ele fala, ele faz piada, aí ele, né, perfeito, deu. Agora, né, vamos falar ali da tia doente do Zé, né? Daí o cara fica parado, não sabe o que fazer, não sabe o que dizer para a pessoa que está lá com um parente enfermo, não sabe como ser uma boa companhia, né? Aí tem ali um jovenzinho, né, que é capaz também de, né, convidar ele para uma brincadeira, ele não sabe como fazer, não sabe como reagir, não sabe, né? É aquela coisa, é um sujeito que só existe para aquilo ali. A gente sabe que todo mundo tem suas dificuldades, uns mais extrovertidos, outros menos, certo? Mas temos que perceber que a nossa vida intelectual não é uma desculpa para estarmos enclausurados, né, naquelas coisas que é do nosso interesse, nem tampouco alguma habilidade nossa, seja na vida intelectual ou seja em qualquer coisa, é um motivo para que os outros tolerem
os nossos defeitos sem que a gente lute para mudar, certo? E Chesterton é esse cara a serviço. Chesterton é um cara que quer comunicar. Então, vocês vão perceber isso também, e eu tenho uma anedota que volta e meia a gente conta, menos anedota e mais fato histórico, é citado pelo Joseph Pearce, ali na biografia que saiu Sabedoria e Inocência. E ali o Joseph Pearce comenta que Chesterton, ao falecer, aí tem um capítulo inteiro que trata do falecimento de Chesterton, a comoção que houve, e é interessante porque esse homem a serviço, e tanto tentava se fazer de tudo para todos, assim, seguindo o meu adágio paulino, certo? Que atingia todas as pessoas de forma diferente. Todos sentiram a morte de Chesterton. Desde Bernard Shaw e Belloc, que eram grandes intelectuais, né, amigos, adversários, porém interlocutores intelectuais de toda a forma de Chesterton. Até pessoas que não tinham nenhum interesse no estilo de vida que Chesterton levava, ou mesmo nas coisas ao qual Chesterton estudava, a não ser quando ela tratava daquilo que era a vida de todo mundo. E quando ele falece, tem um amigo dele que passa à frente de uma barbearia, e esse barbeiro, né, abandona o trabalho. Então vocês imaginam que o cara estava lá fazendo a barba de alguém, ou estava lá cortando o cabelo de alguém, alguma coisa assim. E esse cara vai lá e aborda este amigo de Chesterton, né, e diz assim, que sentia muito pela morte, né, do nosso autor, e ao mesmo tempo nunca havia lido nada dele, mas sempre o ouvia no rádio e sentia que ele estava ali ao seu lado. Essa proximidade deve ser um norte da nossa dedicação intelectual, que as pessoas possam chegar até nós para que nós supramos, então, na medida que possamos, né, nós coloquemos remédio a esse mal da ignorância, né, ao qual todos nós sofremos em algum grau, né, um grau bem grande para todo mundo. Geralmente não, mas é quase geral. O número de coisas que eu conheço é quase infinitamente menor do número de coisas que eu conheço. As coisas que eu não conheço são muito maiores, né, do que as coisas que eu conheço. Via de regra é isso que acontece. Então, sabendo disso, a gente só ficou grato muitas vezes quando uma pessoa foi capaz de solucionar algum problema na nossa ignorância. Seja de coisas intelectuais, seja como fazer algo, seja como resolver um problema, especialmente isso. Como nós ficamos agradecidos, como se tivesse descido um verdadeiro anjo do céu, quando nós estamos num verdadeiro, né, problema que não vemos como resolver sozinho, e essa pessoa nos mostra um caminho fácil ou difícil, mostra como sair daquele estado de angústia, daquele sentimento de fracasso, daquela derrota, né, que se aproxima parecendo quase, né, incontornável. Bom, Chesterton sempre vai tentar fazer esse tipo de coisa. E ele mesmo dizia que era muito fácil para alguns, né, darem, na verdade, poderia ser fácil, ou pelo menos não tão difícil assim, né, ir, né, à guerra pela pátria. De alguma forma, se a gente vai pegar até alguns depoimentos de soldados, eram homens que, entendendo que aquele era o seu dever diante da nação, fizeram o que tinham que fazer. Não é porque tinham nenhum ideal absurdamente elevado de morrer pelo país nem nada. Aliás, rezavam a Deus todos os dias para poder voltar vivo para casa, e acho que estavam certíssimos por isso. E depois ele diz assim, mais fácil ainda é dar dinheiro pela pátria. O difícil é dar a verdade, né, pela pátria, ou seja, servir a verdade para entregar a verdade aos seus compatriotas. E isso era o grande objetivo dele, certo? Chesterton buscava isso, e uma coisa que para mim e é o argumento que eu acredito meio que definitivo para mostrar esse tipo de coisa, na minha formação, e eu sou formado originalmente em História, sempre me chamou a atenção como não era muito habitual nós encontrarmos escritores de historiografia que se preocupassem com um estilo que fosse convidativo à leitura, sem perder o rigor erudito, né? Eu encontrei isso, né? Teve alguns autores que eu encontrei isso, que eram extremamente prazerosos e, ao mesmo tempo, fundamentalmente, grandes pesquisadores e assim por diante. E Chesterton, entregando um grande volume de artigos, ensaios e assim por diante, não deixou de também nos presentear com uma vasta literatura. E essa vasta literatura de Chesterton mostra um pensamento que entende que a vida humana demanda uma síntese vital. Ele nos fala dos grandes problemas, ele explica quais são os nortes, né, que eu posso depreender a partir da realidade. E depois disso, ele me exemplifica, me trazendo histórias literárias que estão fincadas na sua cosmovisão, certo? E isso, para mim, além de atender a um desejo do Chesterton artista, e Chesterton tinha muito de artista mesmo, também atende a um desejo muito grande, né, de poder entregar a verdade das mais diversas formas que ela pode chegar até as pessoas. Então eu animo todos, né, a conhecerem melhor Chesterton, conhecer esse estilo,
né, que está aí à disposição, que sempre se quis fazer tão acessível. Então você tem aqui logo abaixo, né, linkado a livraria da Sociedade de Chesterton Brasil. Ali há diversos livros, tanto de ensaios de Chesterton, como de artigos seus, ainda também de literatura, Padre Brown, O Homem que Era Quinta-feira, e assim por diante, uma série de obras. Se você chegou aqui pela primeira vez, saiba que tem entre os nossos conteúdos aqui, né, por onde começar Chesterton, e já comece sua aventura logo agora. Se você tem a possibilidade, já agora adquira o livro pela qual você quer entrar nesse grande mundo, nesse grande, né, ambiente, né, de fomento da vida intelectual, de bons pensamentos, de boas ideias, de amplidão de pensamento, né, e de visão de mundo, certo? Se você ainda não curtiu esse vídeo, não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem, né, pode ou você sabe que se interessa pelo nosso conteúdo. Também não deixe de marcar a sinalização que existe aí para você saber quando houver, né, ali aquele sininho, para você saber quando houver novos conteúdos aqui na página da Sociedade de Chesterton Brasil. Até a próxima!